Eis o pão da vida, eis o pão do céu. Antes de mais nada, saúdo todos os presentes nesta igreja catedral, que é a mãe de todas as igrejas da nossa diocese de Santa Rita do Parnaíba, de Tumbiara. Saúdo o nosso querido cura da catedral, Padre José Luiz, com grande afeto e com grande estima. Ofereço esta Eucaristia tão especial para nós, pelas necessidades de nossa igreja diocesana, de nossas famílias, de nossas comunidades. Apresento ao Senhor neste altar as alegrias e os sofrimentos dos idosos, das crianças e de todos aqueles que por alguma razão não podem hoje estar aqui conosco. Caros amigos, estes são dias especiais. Esta é a semana de todas a mais santa. Hoje de manhã celebramos o aniversário da instituição do sacerdócio ministerial, instituição esta intimamente ligada com a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. De manhã, com a presença de todos os padres da nossa diocese, nos lembrávamos enlevados e com profunda gratidão a maravilha da unção espiritual que os sacerdotes recebemos na nossa ordenação. Nesta celebração, pude abençoar também os olhos dos enfermos e dos catecúmenos e, juntamente com os padres, consagrar o Santo Crisma. Agora, celebrando o aniversário do mandamento novo da Eucaristia, abrimos a magna liturgia do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é uma unidade litúrgica que se desdobra em 3 ações distintas, mas inseparáveis. O primeiro ato é a Missa Entiana Domini, a qual nós estamos celebrando, na qual se celebra solenemente a instituição da Eucaristia. O segundo ato é a celebração da Santa Cruz, da Sexta-feira Maior, da morte do Senhor. E a liturgia vai acompanhando a sepultura do Senhor até a explosão de vida na noite santa da ressurreição. Nela celebraremos a mãe de todas as vigílias, a Vigília Pascal. Nesta tarde, já à noite da Quinta-feira Santa, se revive o mistério de Cristo que se oferece a nós no pão partido e no vinho derramado, antecipando de modo litúrgico o sacrifício redentor do Calvário. No fim desta celebração, não haverá a costumeira bênção final. Esta ação litúrgica se conclui dando lugar à adoração da Eucaristia, reservada num lugar à parte, fora do templo, porque amanhã as nossas igrejas, com a celebração da cruz, entrarão no grande silêncio. Começarão já, após a celebração da Santa Cruz, o silêncio do sábado, em que Deus Redentor, o Deus Redentor que se fez homem, assume a nossa morte e descansa. O Deus Criador descansou no 7º dia da criação. O Deus Redentor descansa no 7º dia da nossa redenção, da nova criação. É o grande sábado do descanso dos trabalhos da redenção. Nós ouvimos na primeira leitura: comereis a carne nesta mesma noite assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Queridos irmãos, o autor do Êxodo põe diante dos nossos olhos a instrução de Deus de como celebrar o ritual da Páscoa. Mas é importante notar que não se trata apenas de um rito religioso, mas de uma ação litúrgica incrustada na dura vida do povo eleito, que Deus quer libertar da escravidão do Egito. Mais ainda, a ação litúrgica é ela própria ação libertadora. Faz parte dos atos libertadores de Deus e que Deus suscita no coração de seu povo. Este dia, diz o Senhor a Moisés, será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. A ceia da Nova Aliança, cuja origem hoje celebramos, se explica no quadro ritual da ceia judaica. E as palavras do Senhor dos Exércitos, festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, parecem ter sido retomadas em toda a sua profundidade
em todo o seu vigor nas palavras que Jesus disse ao instituir a Eucaristia. Recorda-nos São Paulo: e depois de dar graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. A memória não é apenas recordação, não é apenas tornar presente a consciência, mas é tornar-nos participantes daquele ato, porque a barreira do tempo é vencida. Nas palavras transmitidas por São Paulo, são provavelmente a tradição mais antiga do relato eucarístico. Essas palavras também são conhecidas nos sinóticos com alguma variação, mas aqui vale a pena ressaltar que quando compreendemos a intenção do Deus libertador ao instituir a ceia judaica, não fica difícil perceber o paralelismo da revelação da salvação operada por Cristo. A gesta de libertação do Egito dá lugar ao caminho de libertação radical percorrido por Jesus na via do Calvário, até chegar à exaltação na Santa Cruz. A ceia pascal, celebrada por Israel como início da saída da escravidão, permite compreender a intenção de Jesus ao instituir a ceia no contexto do lava-pés e da sua subida ao Calvário. Nesse contexto, irmãos, é fácil perceber que a Eucaristia cristã não é um rito meramente simbólico ou recordatório, mas um passo central da perfeita libertação das garras do pecado e da morte, do antigo Egito e da antiga serpente. Poderíamos ainda continuar a refletir, recordando dois grandes prodígios realizados por Deus na travessia do deserto, na passagem da escravidão do Egito para a árdua liberdade. Trata-se do maná caído dos céus e da água que brotou da rocha. Esses dois prodígios também se relacionam com a Eucaristia. Pela pluma do autor sagrado, o Espírito Santo diz: lembra-te do caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Nessa passagem do deserto, o povo peregrino, sem ter como providenciar com as suas próprias forças o pão e a água, clamou confiante a Deus. E Deus ouviu o seu povo quando os clamores se uniram ao desejo de ser fiéis à palavra. E Deus fez jorrar a água da rocha, alimentou o povo com maná. Na rocha, a igreja sempre viu Cristo, de cujo lado aberto saíram sangue e água, a fonte dos sacramentos. No maná caído dos céus, a imagem antecipada daquele que se proclamou o pão da vida, o verdadeiro pão vivo descido dos céus. No meio da aflição, da fome e da sede, o povo inerme clamou e recebeu do céu a resposta para a sua fome e para a sua sede. Nesta passagem, pelo deserto, nós vemos uma parábola da nossa existência cristã. Quando os acontecimentos parecem nos humilhar e nos obrigam a perceber a nossa insuficiência, a nossa inadequação, quando a enfermidade e as crises parecem quebrar a nossa esperança, Deus nos ouve, Deus nos sacia, Deus nos alimenta. As dolorosas experiências pelas quais passamos nos fazem lembrar que o Deus Consolador vem em nosso auxílio e vem como aquele que serve. Não vem como um Deus tirano, vem como um Deus servidor. Ele vem lavar os nossos pés em cada trecho do nosso caminhar terreno. O seu auxílio ilumina o sofrimento e lhe dá um sentido redentor. E a passagem por ele adquire um sabor de vitória. Deus nos visita, Deus caminha com seu povo, Deus atravessa com seu povo o deserto, o duro e árido deserto. Queridos irmãos, o gesto do lava-pés que vamos repetir nessa liturgia tem uma gritante eloquência. Fala por si mesmo. O nosso Deus se fez homem, assumiu a nossa fragilidade, tomou sobre si as nossas dores e quer hoje, aqui e agora, nos salvar.
Mas não se contenta em dar a salvação como se fosse um dom ou uma esmola. Podemos dizer, Deus perdeu a cabeça por nós. Por meio de seu Filho, o Verbo eterno, Deus se serve dos joelhos humanos para prostrar-se diante da miséria da nossa humanidade. Deus dobra os joelhos humanos de Jesus para nos levantar. O Criador se ajoelha ante a criatura. O escritor francês Guy de Maupassant diz de modo lapidar: o homem é Deus para Deus. Deus nos trata como se nós fôssemos Deus e Ele criatura. Deus de fato se prostra ante nós. A Eucaristia, prezados irmãos, não é triunfalismo. É Deus que se faz homem e agora se nos dá sob as espécies do pão e do vinho. A nossa Eucaristia não é mero rito, é encontro com o Senhor. E para esse encontro é preciso iniciar a travessia do deserto da penitência. Nós o fizemos na Quaresma, mas amanhã, como que concentraremos a nossa penitência do jejum da Sexta-feira Santa. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Nas palavras de Jesus reportadas pelo apóstolo, ao falar do pão, ele alude à ceia. Ao falar da carne e depois também do sangue, alude à oferta da cruz. Voltemos agora ao gesto de Jesus na última ceia. O que aconteceu naquele momento? Quando ele disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, isto é o meu sangue derramado por vós e pela multidão, o que aconteceu? Nesse gesto, Jesus antecipa o acontecimento do Calvário. Por amor, ele aceita toda a paixão, com a sua dificuldade, com a sua violência, até a morte e morte de cruz. E aceitando-a deste modo, transforma num gesto de doação. A morte agora é redenção. E é esta transformação de que o mundo mais necessita, porque o redime a partir de dentro, abrindo as dimensões do reino dos céus. Aqui a oblação de Jesus dá sentido aos sofrimentos humanos, que de condenação se convertem em passagem, Páscoa. Deus passa pela nossa vida e nós passamos para uma vida nova, a vida eterna. Vida esta que tem o seu início e se edifica aqui na história, mas projeta-se para além da morte. Receber a comunhão, queridos irmãos, é receber sacramentalmente o céu aqui na terra. Alimentar-se do pão eucarístico é nutrir-se de eternidade, é nutrir-se da comunhão com aquela vida escondida com Cristo em Deus. Nós nos tornamos divina natura consortes, participantes da divina natureza, daquela vida de amor do seio da Trindade Santíssima. O realismo das palavras do apóstolo, como o realismo de Jesus no discurso sobre o pão da vida, não deixa espaço para dúvidas sobre a identidade entre o Santíssimo Corpo de Jesus e o pão eucarístico. São uma e só a mesma coisa. Podemos dizer que tudo parte do coração de Cristo, que na última ceia, na vigília da sua paixão, agradeceu e louvou a Deus e desse modo, com o poder do seu amor, transformou o sentido da morte que estava a se aproximar. O fato de que o sacramento do altar tenha assumido o nome de Eucaristia, isto é, gratidão, ação de graças, expressa principalmente isto, é que a conversão da substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo é fruto do dom que Cristo fez de si mesmo, dom de um amor mais forte do que a morte, amor divino que o fez ressuscitar dos mortos. A Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna ação de graças, o nosso eterno louvor. Eis porque a Eucaristia é alimento de vida eterna, é chamada pão da vida. Do coração de Cristo, da sua oração eucarística na vigília da paixão, brota aquele dinamismo que transforma toda a realidade nas suas dimensões cósmica, humana e histórica. Tudo procede de Deus, tudo procede da onipotência do seu amor unitrino, encarnado em Jesus. Nesse amor está imerso o coração de Cristo. Por isso, ele sabe agradecer e louvar ao Pai, também perante a traição,
e a violência. E desta forma muda as coisas, as pessoas e o mundo. Muda a partir de dentro, do âmago da realidade. Esta conversão da realidade, já dizia Bento XVI, é possível graças a uma comunhão mais forte do que a divisão, comunhão do próprio Deus. É bonita e muito eloquente a expressão que nós usamos muito, receber a comunhão. Ela se refere ao gesto de comer o pão eucarístico. Quando realizamos esse gesto, entramos em comunhão com a própria vida de Jesus. Nós ouvimos ainda há pouco, na segunda leitura, aquelas belíssimas palavras do apóstolo Paulo dirigidas aos cristãos da comunidade de Corinto. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Deus e homem verdadeiro é Jesus realmente presente debaixo das espécies do pão e do vinho. Ele rompe as barreiras de separação entre gregos, gentios e judeus. Ele rompe as barreiras da separação entre os homens e se torna princípio de unidade da nova humanidade. Ao comungarmos, portanto, entramos em comunhão com Deus e com os homens. Comungamos com os homens também com seus sofrimentos, com as suas alegrias. Estamos em comunhão com Jesus, o bom samaritano celeste enviado pelo Pai para sanar as feridas humanas. Tornamo-nos mais profundamente irmãos de todo homem e de toda mulher. A comunhão não nos permite ignorar a dignidade humana ferida pelo pecado, pela discórdia, pelas dissensões, pela opressão de um homem pelo outro. Há pecados que bradam ao céu e clamam a justiça de Deus. E com mais gravidade ainda, se trata de cristãos desprezando ou desrespeitando outros irmãos cristãos. Queridos irmãos, é grave o nosso dever de viver na unidade. Este ano nós teremos eleições municipais e parece-nos possível prever embates políticos com a tão decantada polarização. Aqui vai o meu alerta de pastor que ama esse povo. Há tão pouco tempo estou aqui e já aprendi a amá-los. Alerta que sai do coração de pastor. É preciso fazer tudo para evitar trazer para a vida eclesial as contraposições que se dão no debate político e ideológico. A nossa família eclesial nasce da Eucaristia, não de ideias peregrinas. Nasce da comunhão entre pessoas que pensam diferente, que assumem posições legitimamente divergentes no campo social, político e econômico. A divergência não pode ser confundida com inimizade, com rancor. Não pode se transformar em ódio. Tal transposição de conflitos nos faria muito sofrer, perder na vida concreta a comunhão que desejamos em cada celebração da Eucaristia. A Eucaristia, repito, não é mero rito. A comunhão de um povo amado pelo Senhor, liberto dos pecados e determinado por mandato do Senhor a amar os inimigos. Esta é a comunhão, esta é a unidade que nós desejamos. Aprendamos a nos querer bem, porque movidos pelo amor de Cristo que nos salva, que nos resgata, pelo amor do Senhor que se dá como alimento em cada Eucaristia. O sacrifício eucarístico, queridos irmãos, é uma memorialis representatio, é uma reapresentação não apenas da ceia, mas também do sacrifício redentor de Cristo no alto da cruz. Não apenas presença real, mas também sacrifício que nos torna contemporâneos do sacrifício do Calvário. Os efeitos do sacrifício do Calvário se derramam sobre o mundo inteiro cada vez que um sacerdote, esteja onde ele estiver, na mais humilde das capelas do mundo, com e em nome de toda a igreja, celebra a Eucaristia, ainda que sem presença do povo. E os frutos da comunhão sacramental
também podem ser alcançados pelo desejo ardente de receber a Jesus presente no sacramento. Trata-se da comunhão espiritual, que é de grande consolação para aqueles momentos em que não podemos receber a comunhão eucarística, seja por impossibilidade do ministério, seja porque nos encontramos em pecado objetivo, contrário à comunhão com o Senhor. Hoje, esta Eucaristia celebrada, oferecida no altar da nossa Igreja Mãe, será adorada com discrição, depois da Santa Missa. Adorada com discrição, sim, quase antevendo o luto da esposa de Cristo no dia de amanhã. Hoje, o nosso coração de pastor se une aos sofrimentos de tantos irmãos que, noutras circunstâncias, estariam aqui conosco. Mas como nos esquecer hoje do nosso querido Dom Antônio Fernando Brocchini, que nos deixou há poucos dias? Que o Senhor lhe conceda participar exultante da liturgia celeste. Que a Virgem Mãe Aparecida interceda por todos nós e nos ensine a ser adoradores em espírito e verdade. Que Santa Rita, nossa padroeira, interceda por nós e nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.